Olá, chega para cá, estamos começando mais um Poder Político com a produção da Elive Produções, ao lado do jornalista Marcos Vieira e do Lucivan Machado. A gente começa falando a respeito de algumas situações importantes que aconteceram nos últimos dias na política em Anápolis, para a gente manifestar aqui a nossa opinião, nosso comentário a respeito de tudo isso. E eu começo com o DEM. Porque o DEM foi o protagonista dos debates mais acirrados aí nos bastidores nesses últimos dias. Primeiro, com a questão do vice, do candidato ou do pré-candidato a vice pelo Democratas, Márcio Cândido. Houve uma certa instabilidade em relação ao nome dele, depois do surgimento de uma possível candidatura da Suelen Lima, que é ligada à Igreja Madureira, que é a mesma igreja do Márcio Cândido. Tinha partido aí que já estava trabalhando para indicar o vice na chapa que será encabeçada pelo prefeito Roberto Naves. Mas o DEM, essa semana, realizou uma reunião do seu diretório em Anápolis e confirmou que o pré-candidato a vice é Márcio Cândido. Vão acabar com essas especulações aí do mercado, Marquinhos? Precisa, né? O partido é um partido que sempre primou e sempre se gabou da unidade, sempre se gabou do seu líder maior, o governador Ronaldo Caiado, ser um homem de palavra. Então o partido tem que firmar aí o taco para o rumo que ele decidiu já. E o rumo não foi decidido apoiar a reeleição, e o nome escolhido não foi o Márcio Cândido. Então acho que essas insatisfações não podem vir à tona como estavam vindo, mesmo porque a gente sabe que é um grupo menor, né, que tem dentro do partido interessado em candidatura própria. E eu achei até uma certa maldade, até, né, Lucivan, de muitos dos partidos que estão aí, quando acabou criando esse momento de instabilidade, quando o Márcio Cândido, inclusive, estava saindo, se recuperando, se convalescendo da Covid, já começaram a se arvorar em relação à vaga dele. Muitos partidos já pregando indicação de vice na chapa que será encabeçada pelo prefeito Roberto Naves. Houve instabilidade, Oswaldo, dentro do Democratas também, porque tem uma ala do Democratas que não é ligada ao ex-presidente, o presidente licenciado Carlos César Toledo, que não está muito satisfeito com o que vem acontecendo. Essa ala chegou a cogitar a possibilidade de uma candidatura a prefeito pelo Democratas e chegaram a procurar o doutor Pedro Canedo. Pedro Canedo não aceitou a proposta. Eu acho que dentro do Democratas, eu acho que o assunto já morreu. O candidato a vice será Márcio Cândido, o candidato a vice de Roberto Naves. Agora, não sei se os demais partidos ainda estão satisfeitos, se eles vão ficar quietinhos, se vão permanecer da mesma forma ou se pretendem também indicar nomes. Tudo indica que não, mas acredito que dentro do Democratas o assunto já encerrou. Agora, considerando que o Democratas já tinha feito esse compromisso de caminhar junto com o PP, essa questão de tentar lançar um candidato próprio, não é uma puxar tapete, não? Não é dar uma rasteira, não, Marquinhos? Eu acho que assim, é aquilo que eu falei, sentam-se as lideranças e aí define-se uma coisa, vamos apoiar a candidatura à reeleição. Vamos ter o vice, que é o vice que está aí. Márcio Cândido saiu do partido que ele estava, foi para o Democratas, tudo aquilo que foi conversado. Aí, de repente, começa a rolar uma insatisfação dentro da própria sigla. Eu acho que, assim, é um negócio que não deveria vir à tona. Ou pode vir à tona, porque partido é debate o tempo inteiro, mas não da maneira que estava acontecendo, de puxada de tapete mesmo. E o DEM finalmente se manifestou em relação ao caso Carlos César Toledo. Depois de pelo menos 2 semanas, né, Marcos Vieira? 2 semanas da prisão dele, que ocorreu no dia 15 desse mês de julho. 13 dias. 13 dias, praticamente 2 semanas, né? O diretório se reuniu e aprovaram por unanimidade dos presentes ali uma moção de apoio, de confiança ao Carlos César Toledo. Dando uma resposta ao Carlos César Toledo, que confiam. E interessante, tem um fato que me chamou a atenção, porque o Marlon Caiado, que agora assumiu a presidência, ele era o vice, nos confidenciou através de uma entrevista que ele assumiu a presidência a pedido do governador Ronaldo Caiado. Só que agora, no dia dessa reunião do Democratas, surgiu uma carta do Carlos César Toledo pedindo o afastamento por 90 dias. Então, não sei se daqui a 90 dias ele retorna, dizem que pode ser prorrogado, e esses 90 dias, segundo o diretório, é para que ele possa provar a sua inocência e que depois ele pode assumir novamente a direção do partido de Anápolis. Bom, João Gomes e o Brigadeiro Bragança, eles vão estar juntos na disputa eleitoral desse ano? Essa aliança, ela está muito próxima de acontecer ou é só mais uma ameaça, Lucivan? Aqui em Anápolis, Oswaldo, já bateu o martelo. Aqui em Anápolis, João Gomes e Bragança já sentaram, já combinaram. João Gomes, cabeça de chapa, candidato a prefeito pelo PSDB, e o Brigadeiro Bragança, vice pelo Republicanos.
E quem está fazendo essa articulação é o ex-governador Marconi Perillo com o presidente do Republicanos, o deputado João Campos. Vai depender, se depender de Marconi Perillo também, bate o martelo. O problema está pegando é com o João Campos, que apoia a atual administração e tem envolvimento com as igrejas evangélicas que também fecharam com a atual administração. Mas João Campos não estaria mais próximo do prefeito Roberto Naves do que de uma aliança com o PSDB, Marcos? Pois é, ele tem uma aliança com o prefeito Roberto Naves. Mas ele é muito próximo de Marconi Perillo também. Ele é muito próximo de Marconi Perillo. Então os dois têm um contato muito próximo, desde a época que Marconi Perillo era governador. Então acho que depende mais de João Campos. Ele vai ter esse desgaste com a igreja? Pode ser possível para ele? É interessante para ele ter esse desgaste com o prefeito Roberto Naves? Eu acho que depende mais agora de João Campos. Se depender de Bragança, João Gomes e Marconi Perillo, a aliança para mim já está sacramentada. Se depender deles, só deles. Ele pode até não ter um desgaste com a igreja, mas fatalmente vai ter com o prefeito da cidade de Anápolis. Justamente. Não é? E aí fica uma chapa diferente, né? Um marconista que virou petista, perdeu uma reeleição e aí volta a ser marconista de novo, e do outro lado um comandante da base aérea que, coisa rara, decidiu morar na cidade de Anápolis, que a gente quase não vê uma história dessa, que entrou para um partido que é ligado a uma igreja que apoia a atual administração, e aí junta e forma uma chapa para concorrer à eleição. É a nossa salada política eleitoral do dia a dia. Mas por falar nisso, a gente está falando aqui de Marconi, né, do governador Caiado, um assunto também interessante é a gente entender como vai ser a participação dos chamados caciques dos partidos no âmbito regional, né, no âmbito do estado de Goiás, nas eleições aqui em Anápolis. E que grau de influência cada um pode ter nos seus partidos e nas suas candidaturas aqui na cidade. A gente cita aqui o ex-governador Marconi em relação ao PSDB. A gente cita o governador Ronaldo Caiado, que está com a caneta na mão, com uma administração em andamento, do Democratas. O Alexandre Baldi, que está em São Paulo, mas que vai participar efetivamente da campanha aqui e da próxima campanha para governador. O deputado federal Rubens Ottoni, que é o grande articulador do PT no âmbito regional, e as últimas eleições do partido no âmbito regional mostraram a força que ele tem nessa articulação. Daniel Vilela e Maguito Vilela, do MDB, né, que na eleição passada tiveram uma influência muito grande nos rumos do partido aqui na cidade e que agora devem também ter essa mesma influência. Qual a influência desses caciques, desses comandantes dos partidos, e que grau, né, de influência eles podem ter aqui nas eleições em Anápolis? Quem tem mais força aqui? Esse cabo de força vai puxar para onde? Eu acho que, assim, primeiro tem que dizer que todos eles são aqueles que vão definir nos bastidores. Não sei se o Lucivan concorda, mas nada que vai ser definido em relação a esses partidos aqui na cidade de Anápolis deixa de passar pelo aval desses caciques. E aí eu acho que tem que ver, aí a gente vai ter que... Eu acho que o debate passa também para ponderar qual aquele que teria uma presença benéfica aqui na cidade para o candidato dele, sabe? Eu começo falando do ex-governador Marconi Perillo. Teve um desgaste natural de 20 anos no poder, ficou em 6º lugar na disputa ao Senado aqui na cidade de Anápolis, uma coisa inédita que ele tinha como um eleitorado fiel. É fato que ele perdeu muito apoio na cidade. Sim, e ele participa de que forma da campanha do PSDB? Sabe? Porque esse é o caminho que ele precisa para reconstruir uma carreira em 2022 aqui na cidade. O desgaste Marconi é muito grande. É claro que ele tem sua influência ainda aqui em Anápolis. Reduziu muito, com toda certeza. Agora, tem que saber como que será a participação dele. Ele ainda não concedeu entrevista dizendo. Ele vai participar mesmo, efetivamente, da campanha em 2020? Vai tirar foto em Santinho? Vai tirar foto em Santinho. Tudo vai para TV? Vai para TV. Alguma coisa então, assim. É um incógnito. Agora, que tem o desgaste, tem. Mas aqui em Anápolis ele tem a sua influência. Ele tem aqui aquelas pessoas que gostam dele, né? Então, é claro que influencia. Tem a militância. Tem a militância dele. Aqui, quem é o próximo? Para falar do governador Ronaldo Caiado, eu vou falar também do Alexandre Baldi, porque são dois partidos que vão caminhar juntos nas eleições aqui em Anápolis. Alexandre Baldi é o líder do PP e Ronaldo Caiado é o comandante do Democratas, não é? Os dois juntos têm que peso na campanha dos seus partidos aqui? O governador tem a máquina na mão. Tem desgaste em Anápolis? Tem desgaste. A gente ouve muitas críticas ao governador Ronaldo Caiado aqui, que muitos acham que ele virou as costas para a cidade de Anápolis. Pouca coisa foi feita na cidade mesmo nessa administração, é verdade, mas também temos que ver essa crise da pandemia que atrapalhou muitos projetos, enfim.
tem a caneta na mão e tem a máquina na mão, isso influencia. Alexandre Baldi, ele virá sim, já informou que vai deixar a secretaria que comanda lá no estado de São Paulo e vem para Anápolis, para Goiás. Só que tem muito tempo que ele está fora, né? Então a gente não sabe qual será a influência dele neste momento das eleições. Fundamental também para o Alexandre Baldi porque ele concorre aqui com o candidato a prefeito à reeleição, né? Progressistas tem o Roberto Naves. Então acho que é fundamental para ele essa vitória aqui na cidade de Anápolis. Então acho que a dedicação dele vai ser principalmente aqui no município. E até porque ele se diz também, Marcos, que é de Anápolis. Ele vota em Anápolis, ele tem residência em Anápolis. Eu concordo com o Marcos. Eu acho que é claro que ele vai olhar por todas as cidades que vai ter candidatura própria, mas aqui ele vai focar mesmo, pode ter certeza, que é a cidade de Anápolis. Embora a gente saiba que os olhares tanto de Ronaldo Caiado quanto de Alexandre Baldi, eles estão também lá em 2022, né? Porque democratas e PP vão caminhar juntos nas eleições de 2022. Há a possibilidade, não é? do Baldi apoiar a candidatura à reeleição de Caiado e ele ser candidato ao Senado. E dentro dessa parceria que está se estabelecendo em Anápolis. Está começando agora. Então eu não acredito que essa parceria PP-Democratas vai ficar restrita à eleição municipal, não. Ela vai reverberar lá em 2022. E a vitória do prefeito Roberto Naves aqui é fundamental para 2022. Para os dois partidos. Tanto para o PP quanto para Democratas. Porque há uma linha de entendimento que é necessário que você tenha, né, um bom apoio em cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida, Catalão, Rio Verde, Itubiara, Jataí, Lusiana, né? Então assim, tem essas maiores, são importantes, né? Em relação ao PT, o deputado federal Rubens Ottoni, inclusive, é o coordenador da campanha do PT em Anápolis, não é? Ele traz que peso para a campanha do partido aqui? Ele traz a experiência de ser um articulador político importante. A gente tem que ver aí, inclusive, se isso vai resultar em apoios à candidatura do PT aqui na cidade. Traz, obviamente, o desgaste que o partido acumula ao longo dos anos no Brasil e principalmente nos últimos anos aí, com a vitória do presidente Bolsonaro. E eu acho que ele traz principalmente essa questão. Não sei se ele participaria, obviamente, vai participar ativamente, aparecendo em pílulas, aparecendo em santinhos, mas ele traz a experiência de já ter disputado a eleição aqui, conhece muito a cidade, talvez seja desses, principalmente porque vive aqui no município, que tem a maior experiência de eleição municipal, que tem maior conhecimento da máquina, né? E eu entendo também, Silvano, que a presença do deputado Rubens Ottoni como coordenador da campanha, sem a presença de Antônio Gomide como candidato, na minha opinião, traz até um tom mais moderado para a discussão política do PT aqui em Anápolis. E traz também o nome do Rubens Ottoni. Isso é ponto, a gente tem que ver. Ele foi eleito, qual é o quarto mandato dele? Já é o terceiro ou quarto mandato. Mas aí com a influência, com uma votação expressiva da cidade de Anápolis. Agora, o Marcos falou uma coisa, traz um desgaste também do PT, isso é óbvio. Aquela questão, eu voto no Gomide, que é do PT, mas não voto no PT. Então, com a saída do Gomide, não sei se... tem uma parte, né, que... Não, tem eleitores, né? Inclusive, essa semana eu tive que andar de Uber, o rapaz me falou dessa forma. Falou, se fosse o Gomide, eu iria votar nele, mas no PT eu não gosto de votar, eu não iria olhar. O rapaz do Uber me disse essa semana. Então, o que o Rubens Ottoni vai ter que fazer é trazer também, além do seu nome forte como deputado, como articulador, como tudo, como que já foi candidato a prefeito da cidade de Anápolis, tentar reverter a situação. Mostrar que o PT de Anápolis não tem nada a ver com o que é PT lá em cima. O que vai ter que tentar fazer é isso, mudar essa situação aí. E por fim o MDB, com Daniel Vilela e Maguito Vilela no comando regional do partido. Já melhorou. Se você pegar os números das eleições do 2018, o MDB, em comparação com a passada, já melhorou bastante na cidade de Anápolis. Mas o desgaste dos Vilelas aqui em Anápolis, devido àquela questão lá no passado, que levaram a Vicum embora, que não fez nada pelo Daia, isso é muito forte até hoje. Digamos que o eleitor anapolino não é muito fã, né, do sobrenome Vilela, não. O eleitor anapolino não é muito fã. Então embora Daniel Vilela tenha tido uma votação razoavelmente interessante. Não, depois que o Daniel Vilela, na eleição que 2014... era o Iris Rezende candidato ao governo, salvo engano, sequer comitê do MDB teve em Anápolis. Olha só a importância de uma cidade de Anápolis. Eles não abriram uma portinha que a Anápolis fala aqui, o MDB, para atender alguém. Não teve.
Agora, então, depois que o Daniel Vilela assumiu, não, mudou muito, por isso que eu falo, melhorou, mas ainda tem esse desgaste muito grande do MDB lá. Você acredita também que Daniel Vilela vai ter uma oportunidade, Marcos, de desfazer, né, uma situação constrangedora que ele mesmo protagonizou na eleição passada? Porque o partido vinha com um candidato próprio e a candidatura própria, que era o Eli Rosa naquela oportunidade, e na hora de fechar a porteira para disputar a eleição, o partido optou por apoiar o PT? Pois é, eu vi uma entrevista... Articulado pelo Daniel Vilela. Justamente. Né? Pelo menos foi isso que o Eli Rosa disse naquela época. E foi seguiu uma orientação do partido no âmbito regional. Foi. Eu vi ouvi uma entrevista na rádio do Daniel Vilela falando das qualidades do pré-candidato do MDB, do Dr. Márcio Correia aqui na cidade, exaltando as qualidades, falando que é o nome do partido, tem o aval do partido, e isso acabou virando notícia em alguns sites da cidade. Maguito Vilela diz que Márcio Correia é o nome. Aí eu parei e pensei assim, mas é óbvio, né? Se alguém tem que falar bem do pré-candidato, é o presidente regional. Mas aí, se você pega a eleição passada, você vê que é sim notícia, é novidade. Porque na eleição passada, o Daniel Vilela deu uma rasteira no diretório. Porque o diretório não queria aquilo que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, o fato dele agora olhar para a cidade e falar que tem candidatura própria acaba sendo uma notícia, na minha opinião. Ele, na minha opinião também, não deveria trazer o pai dele aqui para a cidade, para essa campanha. Se tem um cabo eleitoral assim, que você pode evitar, seria esse, né? Embora eu considere um excelente político, Maguito Vilela, ele fez administrações importantes para a cidade, ele passou por todos os cargos, de vereador a governador, ministro, senador, né? Foi ministro, foi tudo que pode ser. Ele não é uma pessoa que tem uma aceitação aqui no município, ele não é uma figura pública, melhor dizendo. Então, acho que Daniel Vilela, se ele vier, ele deixa o pai dele lá em Goiânia. Vamos voltar a esse assunto em outros programas aqui, com toda certeza. Para a gente fechar, vamos falar sobre a candidatura das mulheres, a participação das mulheres no processo eleitoral. Esse é um tema recorrente, a gente já tratou desse assunto num determinado momento, agora a situação é outra. E, Marcos, você tem inclusive uma matéria que você publicou falando sobre esse assunto, que traz inclusive uma estatística do número de vereadoras que nós já tivemos até agora aqui em Anápolis, né, Marcos? Não é um número considerado alto, não, pelo contrário. Pois é, eu fiz um levantamento no Anápolis 360, uma reportagem que eu publiquei lá, e aí me espantou, porque de todas a gente já está deixa eu ver aqui, na 18ª legislatura. Exatamente. Nós tivemos 9 mulheres passando pela Câmara Municipal. A gente teve aqui mulheres que tiveram vários mandatos, como a Miriam Garcia, que foi aquela que teve mais mandato. Mas surpreende, por exemplo, que a primeira vereadora eleita na cidade foi em 1947, a professora Francisca Miguel, 1947. Tem uma escola na cidade que leva o nome dela. Sim. Isso. Aí depois disso, a gente só teve vereadora eleita em 1988, Marlene Barbaresco. 88. Aí depois, em 92, foi a Miriam Garcia. Em 2096 a Miriam não foi reeleita, em 2000 ela voltou. Aí, ó que interessante, apenas em 2004 a gente teve 2 cadeiras ocupadas por mulheres na Câmara Municipal. Foi a Miriam e a Dinamélia. Em 2008 a Miriam continuou, Miriam Garcia, tivemos também a continuidade da Dinamélia Rabelo, e aí entra a doutora Gina Tronconi. 3 mulheres. 2012 continuou essa bancada com 3, Miriam Garcia, Dinamélia Rabelo e a professora Geli. E em 2016, Vilma Rodrigues, Thaís Souza, professora Geli e Eliner Rosa. Maior bancada que a Câmara teve, a maior conseguiu foi essa, com 4 interessante mulheres. Que das 4 mulheres, apenas uma vai buscar a reeleição, porque infelizmente a Vilma Rodrigues faleceu. A professora Geli é pré-candidata a prefeito pelo PT. E a Eliner Rosa já informou que não vai disputar, o pai dela que será candidata a vereador. Então, só a Thaís Souza. E nós temos só um adendo aqui, Oswaldo, rapidamente. Aquela legislatura que durou um pouco mais, que foi a de 82 e 86, nós tivemos a Maria Meirelles, que era do PMDB, assumindo, ela era suplente e assumiu em alguns momentos, porque alguns vereadores do PMDB foram para a secretaria municipal. Ela era suplente, né? Ela era suplente e acabou assumindo em alguns momentos. Acho que ela era professora, né? Eu não me recordo. Agora, nós temos uma gama de
de mulheres, né, que a gente já toma conhecimento aí nas chapas que os partidos estão trabalhando, né, a pré-chapa, digamos assim, de mulheres que já ocuparam cadeira na Câmara, outras não, outras que têm um destaque importante na sociedade. E nós temos aqui, eu acho que 11 nomes, me perdoem aquelas que a gente não vai citar aqui, que porventura estamos esquecendo, mas por amostragem, a gente pode trazer aqui alguns nomes, como por exemplo, da ex-vereadora Gina Tronconi, que é médica, da doutora Dinamélia, que também é médica, foi vereadora. Nós temos aqui novidades na política, como as médicas Trícia Barreto e Kênia, doutora Kênia. A Elisângela Sobreira, que é ligada à causa animal, né? Ela foi diretora até do Centro de Zoonose durante muito tempo. A Noá, que é ligada à área cultural da cidade. A Rebeca Romero, que é jornalista, que é publicitária. A Cleide Hilário. A Cleide, na eleição passada, ela teve cerca de 1.200 votos. É uma votação expressiva, né? A vereadora Thaís Souza, que é candidata à reeleição, está, né, no curso do seu mandato, também é ligada à causa animal. A Andréa Rezende, que é advogada, né? A Eva Cordeiro, professora, foi secretária de Cultura. A doutora Maristela Rodrigues, que é do PSDB, né, que é uma influente membro do PSDB de Anápolis. Então aqui alguns nomes para a gente entender, né, que certamente a gente vai ter uma disputa acirrada, talvez depois de muito tempo, para as eleições desse ano, com a participação de mulheres. Você entende isso também, Marcos? Ou não? Você acha que... eu percebo que nós vamos ter uma eleição mais disputada pelas mulheres. Eu já falei isso, repito, é a eleição que eu vejo mais mulheres articuladas e não entrando apenas para cumprir aquela cota. Mais mulheres com vontade mesmo e com um trabalho aí já realizado publicamente e que está disposta mesmo a brigar por vaga na Câmara Municipal. Eu acho que a gente tem até uma chance de aumentar, porque pela história a gente vê que é complicado, né, o voto, sabe? É claro que nós não enumeramos aqui todas as mulheres, esquecemos de outras também que têm condições também de serem eleitas, mas só por essas citadas aqui a gente já vê que vai ser uma disputa bem acirrada, porque elas não entraram só para brincadeira. E torço muito para que no mínimo tenhamos as 4 cadeiras dessa atual legislatura. Tem muitas lideranças comunitárias, mulheres que vão disputar. Eu me lembro de umas chapas que nós falamos aqui, que a gente tinha mulheres representantes do movimento comunitário também disputando. Então tem muitas mulheres aí que para nós talvez elas sejam novidade, mas que já tem um trabalho muito importante prestado nos bairros, nos vários segmentos que elas atuam. Eu acho que a eleição, com a participação de mulheres, vai ser uma eleição mais forte esse ano. É bom a gente lembrar que 53,2% do eleitorado é de mulheres. É verdade, em Anápolis. 3,2%. A maioria é de 3,2%. A maioria é de mulheres. As pessoas podem se cadastrar no nosso site, hein, Marquinhos? Pode se inscrever, pode ativar as notificações, curtir, compartilhar e mandar comentário também. Um abraço, Marcos. Um abraço. Lucivan, valeu. Um abraço, até a próxima. Muito bem, obrigado a iLive Produções, que produz aqui o nosso programa, e a você que ficou ligado com a gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo Poder Político.